Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos estar dando início, a uma série de videoaulas sobre basicamente as condições e as ações do GDevelop, tá? Nessa pequena série eu gostaria de demonstrar todas as condições e ações, pelo menos as principais delas, as que a gente vai usar mais, tá? E para vocês terem um conhecimento geral sobre o que vocês podem estar usando de condições e ações e quais são adequadas para você usar no seu game, tá? Na onde usar cada condição e cada ação, dependendo daquilo que você for fazer no seu jogo. Bom, eu já criei uma coisa aqui, eu já criei um layout básico, que é um personagem, comportamento de plataforma, um chão, um sprite e um objeto aleatório aqui, um cacto no caso. Só pra gente usar como exemplo nessa aula, tá? Só que nosso foco não vai ser aqui no layout em si, na nossa cena. O nosso foco vai ser na folha de eventos, que é aqui, ó, nessa parte. E essa nova versão trouxe uma atualização que separa as condições dos objetos com as outras condições que não estão exatamente relacionadas aos objetos em si, tá? Então vamos criar uma condição aqui para vocês verem do que eu estou falando. Lembrando que eu estou usando, peraí, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Lembrando, deixa eu ver, lembrando que eu estou usando esta versão do GDevelop, tá? GDevelop 5.0.0.80, que é a beta, tá? Ainda não é a versão final. Beleza, então vamos aqui dar continuidade. Vamos criar uma nova condição, E a primeira coisa que vocês vão notar é que as condições vão cair direto nessa aba de objetos. Essa aba de objetos, antes, dessa nova atualização, ela ficava aqui junto com as outras, tá? Na verdade, ainda fica. Para ativar esse novo jeito de editar as condições, esse novo editor de condições e ações, você tem que vir aqui em arquivo, preferências e ativar aqui, ó, use o novo editor de ações, ação e condição, tá? Beleza. E esse novo editor de ação e condição vai ser padrão com o tempo, tá, gente? Então é bom vocês já irem se acostumando com ele. Tá. Então, como eu estava dizendo, esta aba aqui é só sobre as condições dos objetos, tá? O que antes ficava tudo junto com as demais, agora eles fizeram separado para dar uma organizada, Por exemplo, vamos clicar aqui no sprite sem comportamento nenhum. O que vem padrão nele são essas opções de condições, que é o ângulo, tá? Movimento, comportamento, colisão, camada, timer, variáveis, posição Z, posição, visibilidade, animação, efeitos, direção e tamanho, tá? Ou seja, tudo isso aqui já está separado para a gente poder editar o nosso objeto, tá? Para a gente fazer uma condição em cima dele. E como eu havia dito antes, tudo isso aqui, todas essas condições, elas estavam junto com as outras e era um pouco difícil de achar cada uma delas, ficava um pouco confuso. Agora, como está mais separado, está um pouquinho mais fácil de criar condições e ações, tá? Bom, então vamos dar uma passada geral aqui em cada condição de um sprite, cada objeto sem comportamento, igual o ângulo. Essa opção aqui faz a gente verificar o ângulo do personagem, tá? Ou seja, vamos supor que a gente tem um jogo de nave e o asteroide fica se rotacionando, fica rodando. E a gente quer que ele, a partir de uma rotação que ele fizer, ele faça um movimento diferente, ele saia da tela, qualquer coisa do tipo. A gente faz isso através do ângulo, tá? Do ângulo. E isso aqui é só um exemplo, tá? Você pode usar essa condição em várias outras ocasiões. Por exemplo, sei lá, um jogo de futebol onde quando a bola estiver
no ângulo certo, o jogador chuta, sei lá, qualquer coisa. Movimento. O ângulo de movimento é basicamente bem parecida com esse, tá? Só que além do ângulo ele checa um movimento, pelo que parece. Ele verifica se o objeto está parado e verifica a velocidade do objeto, tá? Tudo isso aqui na parte de movimento. Na parte de comportamento, verifica se o comportamento do objeto está ativado ou desativado. Porém, esse comportamento aqui não se aplica ao nosso cacto. Por quê? Porque o nosso cacto ele não tem nenhum comportamento. Então essa condição não seria útil para ele. Mas para os outros objetos vocês vão ver que ela seria útil sim. A colisão. Ponto dentro de um objeto. Então aqui a gente usa um ponto para verificar a colisão de um objeto com o outro, tá? Um ponto para verificar a colisão de um objeto dentro do outro. Ou seja, a gente pode criar um objeto com vários pontos, né? E dependendo do ponto que atingir um outro objeto, vai acontecer alguma coisa diferente. A gente pode trabalhar em cima disso com essa condição. Camada. Verifica em qual camada o objeto está. Se ele estiver na camada superior, inferior, na camada HUD, na camada background, você pode criar qualquer camada usando o GDevelop, tá? E com essa condição você pode checar se o objeto está em qual dessas camadas. Se tiver numa camada ele faz alguma coisa, se estiver em outra ele faz outra, tá? Isso aí é você que vai decidir. O timer, né? Temporizador. Isso daqui é muito importante em algumas ocasiões. Valor de um time. Por exemplo, quando a gente clica aqui em valor de um time, a gente escolhe o valor do timer e o nome dele. E o valor do time seria o tempo mesmo. Você coloca assim: se o timer, vamos supor, explosão, tiver um valor de 2 segundos, tal ação vai ocorrer, tá? Então a gente pode usar isso como uma condição. E esse timer em pausa faz justamente o que o nome diz. Ele verifica se esse timer em questão, vamos supor, se timer explosão estiver em pausa, a explosão some. A gente pode fazer algo nesse sentido, tá? Valor da variável de objeto, ou seja, essas opções de variáveis aqui, como todas as outras, estavam nessa outra aba. Então se elas estavam aqui, ó, opções de variáveis. Só que aqui, nesse novo layout aqui de editor, nesse novo editor, as variáveis só tem as variáveis da cena e as variáveis globais. As variáveis dos objetos agora estão aqui nessa parte de objetos, que faz bastante sentido, né? E quando a gente cria uma variável de um objeto, por exemplo, qual variável a gente pode criar para um objeto? De repente a variável vida, nível, força, defesa, quantidade de saúde, fôlego, sede, sei lá. A gente pode criar várias variáveis para um objeto, tá? E com essas condições aqui, a gente pode checar cada uma delas, tá? E esse daqui de cima verifica o valor de uma variável. Se a variável for, como é que eu posso dizer? For em números, tá? For uma variável inteira, uma variável booleana, eu acho que sim. E esse daqui é texto, ou seja, se a variável for uma string, ele vai verificar o valor da variável. Vamos supor, variável nome do personagem é João. E se for João, acontece tal coisa. Entenderam? Para a ordem Z. Essa condição aqui funciona semelhantemente a esta condição aqui, comparando a camada layer do nosso personagem. Só que aqui, em vez de conferir a camada layer, a gente confere a nossa ordem Z. O que seria a ordem Z? Eu vou demonstrar para vocês rapidinho aqui. Vamos ir para a cena. E olha só. Cada objeto tem sua ordem Z. Igual,
vamos clicar no player mesmo. Olha, a Z ordem dele é 1, tá? Essa é a ordem Z dele. E do cacto é qual? É 3. E do chão, 2, tá? Então, vocês estão vendo que cada objeto tem sua ordem Z. E essa ordem Z não é fixa, tá? A gente pode ir modificando com ela com o tempo. Bom, e o que essa ordem Z faz? Basicamente, o objeto que tiver a maior ordem Z fica na frente daquele que tem menor. Por exemplo, do cacto, a ordem Z dele é 3. Do nosso player era 1. Ou seja, o que vai acontecer, se o nosso player chegar perto do nosso cacto, ele vai ficar atrás do cacto. Por que ele vai ficar atrás? Porque a ordem Z dele é menor do que a ordem Z do cacto. Se você não acredita, vamos modificar isso agora. Vou colocar 4 e vou deixar 3 ainda no cacto. Ou seja, agora a ordem Z do nosso personagem está maior do que a do cacto, tá? Vamos dar um play aqui para vocês verem que o player vai ficar à frente do cacto. Aí, ó, pronto. Então, estou divagando. Vamos voltar ao assunto. Vamos continuar aqui. Onde que eu parei? Ordem Z. Isso. E tá. Essa daqui é a parte de posições dos nossos objetos. Tá. E aqui a gente pode conferir a posição X e a posição Y do objeto. Isso aqui, eu ensinei algo nesse sentido na aula passada. É bem simples de usar e bem útil também. A gente pode fazer o seguinte: quando o nosso personagem chegar até uma posição X determinada, muda de fase, por exemplo, né? E vamos supor que a fase, só explicando um pouco melhor, vamos supor que a fase tem 1000 pixels de largura e o personagem se inicia no pixel 0. Quando ele chegar no pixel 1000, muda de fase e assim por diante. A mesma coisa com a posição Y. Vamos supor, o personagem está no pixel 0 em Y e ele está caindo, e quando ele chega no Y1000, acontece alguma coisa, muda de fase, ou ele morre, pode ser qualquer coisa. Muito bem, visibilidade. Aqui a gente confere se o personagem está visível ou invisível, tá? Isso a gente muda lá nas ações e é bem útil às vezes a gente mexer nisso. Por exemplo, se o personagem estiver invisível, a gente pode fazer que o inimigo não veja ele, né? É uma coisa bem interessante. A opacidade é semelhante à visibilidade, porém a opacidade não é como se fosse uma chave de liga e desliga, onde o personagem está visível e invisível. Não, a opacidade é um pouco mais modular. A gente pode verificar se o personagem está meio visível, um pouco mais visível do que invisível. Ou seja, quanto menos opacidade nosso personagem tiver, menos visível ele vai estar. Ou seja, isso aqui é bastante útil para nuvens, né? Porque nuvem pode ser uma coisa transparente, né? Uma coisa assim, nesse sentido. Não sei se ficou bem claro, mas isso aqui é melhor demonstrar na prática mesmo, tá? Aqui estamos na parte de animação, onde a gente verificar as animações do personagem, se a animação está pausada, se a animação está... qual é a animação atual dele, se a animação foi finalizada, o nome da animação atual e o quadro atual. O quadro atual seria o frame, né? Efeitos. O modo de escala, modo de mesclagem, na verdade, né? Modo de mesclagem a gente adiciona, ó, compara o número do valor do blend usando atualmente. Isso daqui a gente dá uma modificada no sprite, tá? Ou seja, a gente pode fazer um sprite transparente, sprite todo escuro, utilizando essa parte de efeitos. Espelhou o personagem horizontalmente, ou seja, inverte a posição do personagem. Se o personagem estiver virado para um lado, você pode fazer ele virar para o outro, usando esse modo. E isso daqui é a condição, ou seja, a gente verifica se o personagem está virado ou não. A mesma coisa verticalmente, né? Se ele está virado para cima ou para baixo, a gente pode verificar isso através dessa condição. A direção atual do nosso objeto, isso aqui a gente verifica em qual
Direção. Ah, tá. Essa daqui eu não conheço muito bem, por isso que eu vou dar uma lida aqui. Comparar a direção do objeto se um modo... Tá. Pelo que eu entendi, essa condição aqui funciona para objetos que têm 8 direções, tá? Sendo de 0 a 7. De 0 a 7 dá 8 direções. E a gente verifica, em cada uma dessas direções podem ser conferidas através dessa condição, tá? Por fim, temos o tamanho aqui, escala em Y, ou seja, a escala padrão do objeto é 1. Se ele tiver a escala 2, ele vai ter o dobro do tamanho. Ou o dobro da largura, né? Se a gente estiver usando o X para isso. O Y e o X. Tá? Então é isso, gente. Todas as opções comum, todas as opções de condições comum de um objeto estão aqui, tá? Esse daqui é o padrão de toda... Opa! Estruturas... Todas as opções... todas as opções comuns de condições estão aqui, tá? Porém, não acaba por aqui. Se nosso objeto tiver um comportamento, isso aqui, ó, nosso cacto é um objeto sem comportamento. Mas se ele tiver um comportamento aí, vai ser acrescentado mais condições a esta aba, tá? Lembrando que tá aqui, você não encontra mais aqui. Agora tudo foi separado, não é que isso aqui é um atalho. Não, isso aqui, essas condições estão separadas das demais. Então você vai encontrar tudo aqui em relação aos objetos. Por exemplo, voltando ao assunto dos objetos com condições. Vamos clicar aqui, por exemplo, no chão, que tem um comportamento diferente. Porém, aqui não tem como editar, porque é um comportamento bem simples. Esse comportamento aqui não tem como editar. Porém, se nós clicar no play, olha só. O tanto de como é que eu posso falar? Condições, né? Tanto de condições novas que apareceram pra gente. Essas condições novas aqui são justamente ligadas ao quê? Ao comportamento do nosso objeto. O objeto player tem um comportamento de objeto que move sobre plataforma. E aqui a gente pode verificar várias coisas desse comportamento específico. Por exemplo, se ele está caindo, se ele está agarrado à borda de uma plataforma, se ele está saltando, se ele está se movendo, se está no chão ou numa escada, tá? E aqui tem algumas opções como aceleração, desaceleração, gravidade, velocidade de salto, velocidade máxima de queda, velocidade mínima, tá? Então todas essas condições que correspondem ao comportamento de plataforma de um objeto, não só do comportamento de plataforma, mas de qualquer outro comportamento, irão aparecer aqui junto com as demais condições de objetos, tá? Vai estar tudo junto aqui. E não é só esse comportamento de plataforma. Se a gente, por exemplo, vamos dar um cancelar aqui rapidinho e vamos mudar vamos colocar um comportamento nesse cacto. Vamos colocar um comportamento nele de qual? A gente vai colocar um comportamento de aqui, move de cima para baixo, né? 4 direções. Vamos ver se ele funciona primeiramente. Funciona como deve. Ó, perfeitamente. Ó, nosso cacto está bem louco. Está com movimento livre, né? Como eu gosto de chamar. Esse movimento 4 direções, /8, né? Ok. Opa. Ai, meu Deus do céu. Isso. Nossa, fiquei com medo de fechar o editor. Mas beleza. Colocamos um comportamento novo no cacto. Agora, se a gente for aqui tentar editar ele, olha só o tanto de novas condições que apareceram. Ou seja, qualquer condição, qualquer comportamento que a gente adiciona a um objeto, as propriedades deles
as propriedades deles vão estar aqui para a gente editar. Como se ele está se movendo, aceleração, ângulo de movimento, deslocamento de rotação, velocidade, ângulo máximo, desaceleração, se ele está perdendo velocidade, movimento diagonal, se ele está fazendo movimento assim, como para um dia desse, se ele está fazendo um movimento diagonal específico, velocidade máxima, se ele atingiu a velocidade máxima dele, se o objeto rodado, então não trouxe objeto girando enquanto viagem. Ah, tá. Seu objeto está sendo rotacionado, né? Muito bem. Ou seja, se o objeto estiver rodando para qualquer sentido, ativa esta condição, tá? A velocidade dele. A gente verifica qual é a velocidade dele atual. A escala no eixo X, né? Desculpa. Comparar o ângulo do frete. Nossa, que tradução é essa? Às vezes eu me confundo com essa tradução. Comparar o ângulo do frete superior para cima do objeto. Escala no eixo X nada mais é do que esticar ele na horizontal, né? Velocidade no eixo Y. Tá meio confusa essa tradução, tá, gente? Mas releva. Na minha opinião, isso aqui significa a mesma coisa, tá? Apesar de estar bem clara a diferença entre um e outro, eu acho que, teoricamente, eles resultam na mesma coisa. Esse objeto está parado, assim como no player tem essa opção de objeto está parado. Cadê? Aqui, objeto está parado, aqui também tem. Objeto está parado, ok? Bom, eu acho que por essa aula já tá bom. Eu já dei uma boa apresentada sobre esse novo editor de eventos, de condições, porque de ações eu ainda não fiz. E na próxima aula eu vou dar uma explicada melhor sobre esta aba objetos, tá? Ou sobre algumas outras que eu vou pensar melhor conforme o tempo, tá? Se der tempo eu faço de várias. Agora, se eu tiver que explicar muita coisa de cada uma, vai ter menos conteúdo na aula, porém vai ficar muito bem explicado, tá? Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula e até mais, tá? A gente se vê na próxima aula.